visitando o Palácio de Versalhes, observa-se que o suntuoso palácio não tem banheiros. O Palácio de Versalhes não tem banheiros. Na Idade Média, não existiam escovas de dente, perfumes, desodorantes, muito menos papel higiênico. Mas então, como é que o povo naquela época fazia? As excrescências humanas eram despejadas pelas janelas do palácio. Era um tal de abrir a janela e virar os pinicos para fora, né? E no dia seguinte, quem sabe, algum serviçal ia lá recolher. Em dia de festa, a cozinha do palácio conseguia preparar banquete para 1.500 pessoas, sem a mínima higiene. Vemos nos filmes de hoje as pessoas sendo abanadas. A explicação não está no calor que as pessoas sentiam lá na Idade Média, com aquele monte de roupas, né? Mas pelo mau cheiro que elas exalavam por debaixo das saias, que eram propositalmente feitas para conter o odor das partes íntimas, já que não havia higiene. Então, para garantir que ninguém fosse sentir o mau odor físico, né, sempre tinha alguém ali do lado dando uma abanadinha. Também não havia o costume de se tomar banho devido ao frio e à quase inexistência de água encanada. Ou seja, o mau cheiro era dissipado pelo abanador. O serviçal que abanava, ele era um serviçal imprescindível nessa época. Só os nobres tinham lacaios para abaná-los, para dissipar o mau cheiro que o corpo e a boca exalavam, além de também espantar os insetos. Quem já esteve no Palácio de Versalhes admirou muito os jardins enormes e belos que, na época, não eram só contemplados, mas usados como vaso sanitário nas famosas baladas promovidas pela monarquia, porque não existia banheiro. Então vamos para as moitas dos jardins. Na Idade Média, a maioria dos casamentos ocorria no mês de junho, que o mês de junho é a abertura do verão europeu. A razão é simples. O primeiro banho do ano era tomado em maio. Assim, em junho, o cheiro das pessoas ainda era tolerável. Entretanto, como alguns odores já começavam a incomodar, as noivas carregavam buquês de flores junto ao corpo para disfarçar o mau cheiro. Daí termos maio como o mês das noivas e a explicação da origem do buquê de noiva. Os banhos eram tomados numa única tina ou numa única banheira enorme, cheia de água quente. O chefe da família tinha o privilégio do primeiro banho na água limpa. Depois, sem trocar a água, vinham os outros homens da casa, por ordem de idade. Depois as mulheres, também por idade, e por fim as crianças. Os bebês eram os últimos a tomar banho, ou seja, tomavam banho numa água já imunda. Quando chegava a vez deles, a água da tina já estava tão suja que era possível perder um bebê lá dentro. É por isso que existe a expressão em inglês "Don't throw the baby out with the bathwater", ou seja, não jogue o bebê fora junto com a água do banho, que hoje usamos para os mais apressadinhos. Os telhados das casas não tinham forro e as vigas de madeira que os sustentavam eram o melhor lugar para os animais. Cães, gatos, ratos, besouros se aquecerem. Quando chovia, as goteiras forçavam os animais a pularem para o chão. Assim, a nossa expressão
está chovendo canivete tem o seu equivalente em inglês na frase It's raining cats and dogs. Está chovendo gatos e cachorros. Aqueles que tinham dinheiro possuíam pratos de estanho. Certos tipos de alimento oxidavam o material, fazendo com que muita gente morresse envenenada pelo estanho. Lembremos-nos de que os hábitos higiênicos da época eram péssimos. Os tomates, sendo ácidos, foram considerados durante muito tempo venenosos. Os copos de estanho eram usados para beber cerveja ou uísque. Essa combinação, às vezes, deixava o indivíduo no chão, numa espécie de narcolepsia induzida pela mistura da bebida alcoólica com óxido de estanho. Alguém que passasse pela rua poderia pensar que ele estivesse morto. Portanto, recolhia o corpo e preparava o enterro. O corpo era então colocado sobre a mesa da cozinha por alguns dias e a família ficava em volta, em vigília, comendo, bebendo, esperando para ver se o morto acordava ou não. Daí surgiu o velório, que é a vigília junto ao caixão. A Inglaterra é um país pequeno, onde nem sempre havia espaço para se enterrarem todos os mortos. Então, os caixões eram abertos, os ossos retirados, postos em ossários e o túmulo utilizado para outro. Às vezes, ao abrirem os caixões, percebia-se que havia arranhões nas tampas do lado de dentro, o que indicava que aquele morto, na verdade, tinha sido enterrado vivo. Assim, surgiu a ideia de, ao se fechar o caixão, amarrar uma tira no pulso do defunto, passá-la por um buraco feito no caixão e amarrá-la a um sino. Após o enterro, alguém ficava de plantão ao lado do túmulo durante uns dias. Se o indivíduo acordasse, o movimento de seu braço faria o sino tocar, e ele seria salvo pelo gongo. Daí a expressão salvo pelo gongo, usada por nós até os dias de hoje. São curiosidades da Idade Média e que passaram por séculos, frases, jargões e hábitos, né, que alguns foram extintos, né, caso da questão da higiene, né, nesse ponto a humanidade melhorou e muito. Em outros se manteve a tradição, no caso dos velórios.